Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com o coração, com a mente, com a vida, com os planos, com os projetos, com o casamento, enfim, com a família de todos aqui presentes em nome de Jesus, amém? Estamos aqui bem alegres, felizes, porque estamos na casa do Senhor para prestar-lhe o culto que é devido ao seu santo, eterno, bendito, glorioso, incomparável nome, como nós acabamos de cantar. Aliás, já que nós cantamos aí um cântico belo sobre João capítulo 4, nos mantendo ainda no Evangelho de João, eu quero pedir a vocês a gentileza, desde já dando mais uma vez as boas-vindas a todos, aos irmãos que nos honram com a sua visita, aos demais irmãos, são todos muito bem-vindos, mas eu quero convidá-los nesse momento, por gentileza, para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, e versículos 19 a 23. Cantamos muito sobre Jesus, adoramos a Jesus, falamos sobre os atributos de Jesus, e dando continuidade a essa mesma temática, eu gostaria de continuar a falar sobre Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus, ele é o assunto central da igreja, dos cristãos, dos discípulos de Jesus, dos seus servos, servas e assim por diante, e é sempre, portanto, um grande prazer podermos falar sobre Jesus. E nesta noite, em particular, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o Jesus ressurreto. O Jesus ressurreto será o tema da nossa meditação, da nossa pregação, da nossa reflexão na noite de hoje. E para falarmos sobre o Jesus ressurreto, diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 20, no finalzinho do Evangelho de João, versículos 19 a 23. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Somente até aqui. Vamos pedir ao Senhor, como temos o hábito, vamos pedir-lhe que fale ao nosso coração, fale à nossa mente, ao nosso intelecto, sobretudo às nossas necessidades, todas elas espirituais, ministeriais e assim por diante. Que Deus seja glorificado nessa noite e nós sejamos edificados pela sua presença, pela sua palavra e assim por diante. Senhor, nós queremos bendizer o seu nome. Queremos te agradecer por esse dia adicional de vida que o Senhor nos deu. O Senhor é um Deus bondoso, gracioso, compassivo, generoso, e nós te louvamos porque se estamos hoje aqui vivos, se existimos nesse mundo, se somos salvos em Cristo, se o teu Espírito habita em nós, se podemos agora parar um momento para ouvir a sua palavra, é porque o Senhor de fato tem sido sumamente gracioso e bondoso para conosco. E é por isso que nós somos imensamente gratos a Ti, por toda a sua bondade que nos cerca, por toda a sua misericórdia que nos envolve e pela sua doce e gloriosa presença, sobretudo do seu glorioso Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta hora, que o Senhor nos instrua nos teus caminhos, nas tuas verdades, na sua vontade, na sua palavra. Abençoe-nos e que sejamos tocados, impactados, transformados, enfim, edificados por meio da sua palavra. Fale conosco, é o que nós te pedimos, por favor, mais do que agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho, Jesus. Amém. Amém? Podem assentar-se, por favor. Meus irmãos, geralmente quando nós pensamos na vida e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é o seu ministério público, ou seja, são ali os seus cerca de 3 anos ou 3 anos e meio, durante os quais Jesus exerceu o seu assim conhecido ministério terreno. E isso quer dizer que raramente nós damos atenção, por exemplo, à pessoa e obras de Jesus após a sua morte e após a sua ressurreição. E talvez isso aconteça devido ao fato de que as informações que nós temos sobre o Jesus ressurreto, sobre o Jesus ressuscitado, elas são um tanto quanto escassas nos evangelhos e no Novo Testamento como um todo. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João também, nós vemos muitas informações dadas sobre Jesus, mas isso envolvendo, obviamente, o seu ministério assim chamado público. E pouca atenção acaba sendo dada providencialmente, não é que o Jesus ressurreto não seja importante, é evidente que é, tanto é que nós estamos falando sobre ele, sobre esse assunto na noite de hoje, mas como os evangelhos providencialmente sobre a direção do Espírito Santo acabam não se detendo muito sobre esse tipo de assunto, então nós acabamos tendo informações um tanto quanto mais escassas acerca do Jesus ressurreto. Mas aqui, nesse trecho do Evangelho de João que nós acabamos de ler, nós nos deparamos com uma das narrativas mais surpreendentes, eu diria uma das narrativas mais interessantes sobre o Jesus ressurreto. E nessa noite, eu gostaria de, com base nesta narrativa, discorrer com os irmãos e aprendermos aqui juntos sobre pelo menos 9 verdades sobre o Jesus ressurreto. Pelo menos 9 verdades a respeito do Jesus ressurreto, e é sobre essas verdades que eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos na noite de hoje. Indo direto à primeira dessas 9 verdades que ora eu percebo, ora eu vejo nesse texto, eu diria então, em primeiro lugar, que o Jesus ressurreto, com base no texto que acabamos de ler, o Jesus ressurreto, ele se manifestou de forma inesperada. A primeira verdade que eu descubro, que eu percebo nesse texto quando eu o leio, é que o Jesus ressurreto se manifestou no contexto ora lido de forma inesperada. Vejam, por favor, comigo o que diz o versículo 19, João 20, 19, parte A. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Para que nós possamos entender esse versículo, nós temos que fazer uma brevíssima recapitulação. Jesus ele foi crucificado e sepultado na sexta-feira. Ele permaneceu no túmulo durante todo o sábado, todo o dia de sábado, e também permaneceu no túmulo durante parte ali do dia de domingo. Então, na manhã do domingo, que é o primeiro dia da semana, evidentemente, como o dia de hoje em que nós aqui estamos, Jesus ressuscitou. Porém, observemos um detalhe interessante. Jesus ressuscitou, mas até então seus discípulos ainda não o tinham visto ressuscitado. Eles tinham ouvido ali de Maria Madalena, das mulheres que haviam ido ali até o sepulcro de forma geral. Alguns dos discípulos, como Pedro e João, foram até ali, encontraram o sepulcro vazio, mas nenhum dos discípulos tinha visto pessoalmente até então o próprio Jesus ressuscitado. Desse modo, quando os discípulos menos esperavam, quando os discípulos menos cogitavam, Jesus se manifestou no meio deles, como diz o texto, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição. Percebam, portanto, meus irmãos, que o Jesus ressurreto, ele não se manifestou cumprindo uma agenda humana, ou obedecendo a um programa humano, ou seguindo algum tipo de script humano. Nada disso. O Jesus ressurreto, ele se manifestou onde quis, quando quis, do modo como quis e também a quem ele muito bem quis.
E da mesma forma, quando Jesus age em nossos dias, ele não age sendo subserviente à nossa agenda, aos nossos cultos, muitas vezes temáticos, aos nossos congressos e conferências teológicos, muitas vezes, e assim por diante. O Jesus ressurreto, quando eu leio esse texto, eu aprendo que ele é livre para agir do jeito que quer, como melhor ali lhe aprouver. Porque ele é livre e absolutamente livre nas suas ações, nas suas obras e assim sucessivamente. Mas isso faz-nos avançar um pouco mais na nossa meditação nesse texto. E em segundo lugar, eu aprendo outra coisa muito importante sobre Jesus ressurreto, e esta aqui, evidentemente, de forma mais prática e pontual, diz respeito à minha vida e à sua vida, embora tudo que esteja escrito evidentemente diga respeito a nós, nossa vida, família, casamento, as nossas aspirações, esperanças e assim por diante. Mas o segundo ponto, ele tem um elemento particularmente que nos interessa. E em segundo lugar, quando eu leio esse texto, eu descubro que o Jesus ressurreto, ele se manifestou durante um momento de crise. Durante um momento crítico na vida dos discípulos. Aliás, nós acabamos aqui de cantar sobre o Jesus que nos dá a sua paz, que se manifesta na nossa vida como nós, quando nós assim precisamos dele e buscamos a sua face. Pois bem, veja o que diz João 20, 19, parte B. Estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus. Grave bem isso. Por medo dos judeus. Observe, meus irmãos, que Jesus ele se manifestou aos seus discípulos durante um momento conturbado, durante um momento crítico, durante um momento muito difícil da vida deles. Ora, como Jesus havia sido crucificado, entre outras razões, sob a forte influência judaica, então os seus discípulos temiam que eles pudessem ter, evidentemente, o mesmo fim que o seu mestre tivera, ou seja, a morte. E é por isso que eles estão agora trancados, trancafiados, reclusos em uma casa. Eles estavam acuados, estavam amedrontados, estavam arredios, estavam assustados, estavam receosos quanto aos males que os judeus poderiam eventualmente fazer contra eles. Mas você sabe o que aconteceu no meio desse momento crítico? No momento, bem em meio a esse momento tão crítico, tão complicado, Jesus apareceu, Jesus se manifestou, Jesus se fez presente. E você sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, como nos lembra ali o Salmo 46, versículos 1 e 2, parte A. Meus irmãos, é na crise que nós vemos a mão de Deus, é durante a dificuldade que nós percebemos que não estamos sós, é na tormenta que nós podemos contar com a presença de Deus, é no meio da tempestade que nós vemos Jesus vindo ao nosso encontro andando sobre as águas, e é durante o medo que Jesus se manifesta a fim de tranquilizar os seus discípulos temerosos. Enfim, diante desse fato eu gostaria de dizer algo importante para cada um de nós na noite de hoje. Meu irmão, não tenhamos medo, pois Jesus está conosco durante os nossos medos, durante as nossas crises, durante as nossas angústias, durante as nossas turbulências, durante o nosso deserto, durante os nossos vendavais. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Ele é poderoso para abençoar e acalmar os seus discípulos durante um momento de crise, enquanto estes se encontrarem com profundo medo de morrer. Nós não estamos sós. No momento crítico, Jesus está conosco. O Jesus ressurreto está conosco. Que boa notícia. E como ele havia prometido no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, o que inclui sábados, domingos e feriados. Deus não conhece esses tipos de elementos do nosso calendário humano e, portanto, durante as nossas crises, momentos bons ou ruins, não estamos sós, mas o Jesus ressurreto que esteve com os discípulos está conosco também. Amém. Mas isso faz-nos avançar um pouco mais
e irmos agora para um elemento que é bem curioso e eu diria que insólito nessa narrativa. E em terceiro lugar, quando eu leio esse texto, eu aprendo uma das mais profundas curiosidades presentes nesse texto sobre o Jesus ressurreto. Qual é? Em terceiro lugar, quando eu leio esse texto, eu descubro que o Jesus ressurreto se manifestou de forma soberana. Isso tem a ver com o ponto que nós mencionamos no início, o primeiro ponto. Tem a ver, evidentemente, com o segundo, mas tem uma particularidade muito curiosa nesse texto joanino. Nesse texto em específico, nós temos uma curiosidade bem interessante. Então, em terceiro lugar, o Jesus ressurreto se manifestou de forma soberana. Onde eu encontro isso? João capítulo 20, versículo 19, parte C, que diz: Jesus entrou. Parece muito simples essa frase, mas não é. Jesus entrou. Não se esqueça que orações antes, frases antes no mesmo versículo que nós acabamos de ler, os discípulos estavam em um lugar e eles estavam ali trancados, amedrontados, receosos de que pudessem morrer e ter o destino do seu mestre a qualquer momento. Então eles estão a portas, janelas totalmente trancados. E o que acontece nesse momento? Jesus simplesmente entrou. Jesus entrou. Tudo trancado, mas Jesus entrou. O Jesus, aqui tem algo interessante, o Jesus antes da cruz e antes da ressurreição, ele possuía limitações que, por causa da encarnação, haviam sido autoimpostas. Ou seja, ao encarnar, o próprio Jesus decidiu se autolimitar em vários aspectos da sua vida. Não é que ele foi limitado pelo homem, não é nada disso. É o próprio Deus homem que se autolimitou soberanamente, que é dentro de alguns aspectos da sua vida. Vamos dar apenas um exemplo para deixar isso mais claro. Poderíamos dar vários outros, mas vamos dar apenas um. Por exemplo, durante o seu ministério público, Jesus se autolimitou no conhecimento da data da sua própria segunda vinda. Aliás, é por isso que em Mateus 24, 36, o próprio Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, isto é, nem ele mesmo naquela ocasião, mas unicamente meu Pai. Porém, o Jesus ressurreto, ele não possuía as mesmas limitações autoimpostas que o Jesus pré-cruz e pré-ressurreição possuía. E é por isso, meus irmãos, que o Jesus ressurreto, ele entrou no recinto onde os discípulos ali estavam, mesmo estando eles reunidos a portas fechadas. Perceba que as paredes, as portas e as trancas, ou seja, a matéria, não impediram o Jesus ressurreto de atravessá-las. E você sabe por quê? Porque o Jesus ressurreto, ele possui um corpo que transita entre o físico e o metafísico sem o menor problema, sem que nada e ninguém o impeça de fazer o que quiser, de andar por onde quiser, de transitar por onde assim desejar e assim por diante. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o Jesus ressurreto tomou o pão e o peixe e o deu aos seus discípulos no capítulo seguinte, ou seja, em João capítulo 21 e versículo 13, da mesma forma, o Jesus ressurreto, ele atravessou as paredes e se manifestou no recinto onde os discípulos estavam reunidos, às portas fechadas, conforme João capítulo 20 e versículo 19 que nós estamos citando. Em outras palavras, o Jesus ressurreto, ele se manifesta de forma soberana. Soberana. Como o próprio Jesus ressurreto disse, aliás, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, meu irmão, o Jesus ressurreto é o Jesus que se manifesta de forma soberana, ele age de forma soberana, quer preparando simples pães e peixes, quer atravessando paredes. E da mesma forma, o Jesus ressurreto, ele é soberano ao agir na minha vida, na vida da sua igreja e na sua criação. O Jesus ressurreto, eu aprendo nesse texto que ele é absolutamente soberano na sua maneira, no seu modo, no seu jeito de agir. Portanto, não precisamos temer.
não precisamos nos preocupar, porque não existem empecilhos, não existem limites, não existem barreiras, não existem situações difíceis para o Cristo ressurreto. Ele tem poder para abençoar a minha vida e a sua e a vida da sua igreja, por exemplo, no presente contexto em que eu e você, ora, nos encontramos. Mas indo um pouco mais adiante, nesse texto, isso tem a ver com um trecho de um hino que nós acabamos de cantar, já o mencionei brevemente agora há pouco. Eu também aprendo, em quarto lugar, uma quarta verdade gloriosa sobre o Jesus ressurreto, que é a seguinte: o Jesus ressurreto, em quarto lugar, se manifestou concedendo paz. Concedendo paz. Veja o que diz João 20, versículo 19, parte D, de Deus. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. É o famoso cumprimento que até hoje judeus usam quando eles dizem Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, que é literalmente paz sobre vocês ou com vocês. E que tem a sua contraparte mais ou menos semelhante no árabe, Salam Aleikum, ou Aleikum Assalam, como as pessoas normalmente respondem, que é o cumprimento típico no contexto semítico e, sobretudo, judaico e árabe. Então, Jesus ele se manifesta entre os discípulos e observe que os discípulos, mais uma vez, até esse momento estavam reclusos, estavam temerosos, estavam amedrontados, poderiam qualquer hora ali ser descobertos pelos judeus e poderiam morrer e ter o mesmo fim do seu mestre. Então, diante de um cenário de tamanho medo como este, Jesus aparece e diz: a paz esteja com vocês. Imaginemos aqui a seguinte cena. Jesus havia sido crucificado, como mencionamos e muito bem sabemos, e ele já havia ressuscitado, mas, novamente, até então seus discípulos ainda não o tinham visto ressuscitado. E diante disso, os seus discípulos estão trancados em uma casa, como dissemos, acuados, amedrontados e preocupados com aquilo que os judeus poderiam lhes fazer. Afinal de contas, como nós mencionamos, se os judeus haviam sido influentes e profundamente influentes, de algum modo, na crucificação de Jesus, haja vista a multidão gritando crucifica ou crucificam, eles também poderiam matar os discípulos de Jesus facilmente e assim por diante, como nós dissemos. Mas diante de um ambiente, de um cenário, de um contexto de profunda apreensão e de grande preocupação, Jesus se faz presente, Jesus se manifesta, o Jesus ressurreto aparece e ele diz para os seus discípulos: paz seja com vocês. Meus irmãos, a paz é tudo o que uma pessoa com medo quer, ou não? Uma pessoa com medo, ela já tem problemas demais. Já anda acuada, já anda cabisbaixa, já anda preocupada, já anda muitas vezes ressentida com tantas coisas. Uma pessoa com medo, a única coisa que ela quer é alívio, ela quer descanso, ela quer paz, ela quer sossego, ela quer tranquilidade. E é exatamente isso que Jesus concede aos seus discípulos. A propósito, antes mesmo de ser crucificado, bem antes, Jesus já havia compartilhado, já havia concedido a sua gloriosa paz com os seus discípulos, quando ele lhes disse, por exemplo, no conhecido texto de João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, e o mesmo Jesus ressurreto, que concedeu paz aos seus discípulos, também pode conceder paz a mim, a você, a sua igreja nos dias de hoje. Mas paz aqui, observe, não significa necessariamente ausência de tribulações, mas significa paz mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às tribulações. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca, na sua palavra, colocou aquelas letrinhas miúdas do contrato que ninguém pode ler, e ninguém pode notar, e ninguém pode perceber. Não, ele disse em letras garrafais: no mundo tereis aflições. A vida cristã é difícil,
ela envolve muitas e múltiplas angústias, turbulências, problemas, dificuldades, medo de morrer. Perceba que quem tem medo aqui de morrer são discípulos que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, que comeram com Jesus, que fizeram milagres junto com Jesus. São pessoas profundamente usadas por Jesus, mas antes de tudo eles são homens e como tais eles têm medo. Mas diante dos seus medos, dos seus temores e de toda aquela situação temerária em que eles vivem, Jesus lhes aparece naquele contexto e diz que a paz esteja com vocês. Meu irmão, não sei como está a sua vida, mas a minha oração e o meu desejo nessa noite é que Deus derrame paz na sua vida em meio aos seus medos, em meio aos seus temores, em meio aos meus e aos seus fracassos, em meio às nossas dificuldades, que a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo, a paz do Príncipe da Paz reine sobre a minha vida e sobre a sua, sobre o meu e sobre o seu coração, sobre os meus e os seus sentimentos. Em meio ao medo, nós podemos contar com a paz e com a presença do Príncipe da Paz, e isso faz parte das boas novas do glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, não tema, confie naquele que nos dá paz, que nos agracia com a sua paz e que se manifesta na nossa vida nos momentos mais difíceis, angustiantes, aflitivos, temerosos e difíceis da nossa existência e da nossa jornada humana. Mas quando a gente continua esse texto, a gente descobre também, em quinto lugar, uma quinta verdade importante. Eu mencionei que são 9 verdades, e a quinta que eu, pelo menos, descobri ao ler e ao estudar esse texto, sobre o Jesus ressurreto, é a seguinte. Em quinto lugar, o Jesus ressurreto se manifestou como o Jesus crucificado. O Jesus ressurreto, nesse texto, ele se manifestou como o Jesus crucificado. Talvez alguém poderia pensar, não, mas o Jesus ressurreto é outro tipo de Jesus, é outra pessoa, não é aquele mesmo Jesus. Deve ter havido algum tipo de alucinação coletiva por parte dos discípulos, tomaram algum tipo de chá do Santo Daime, com perdão pelo anacronismo proposital e brincando aqui. Então não era o mesmo Jesus, era outro ser, não era o mesmo Jesus. Será que é isso mesmo? Leamos João capítulo 20, versículo 20, parte A. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. O Jesus ressurreto, ele dá provas de quem ele é. Ele dá provas. Tendo dito isso, depois de falar para um monte de discípulos acuados com medo, fiquem em paz. Fiquem em paz. Ele vai repetir isso. Fiquem em paz, que a paz esteja com vocês. Depois disso, Jesus lhes dá provas de que ele era quem eles esperavam que realmente fosse. E é por isso que Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. Perceba aqui, meu irmão, que o Jesus ressurreto é o Jesus crucificado, não é outra pessoa, é a mesma pessoa. E Jesus mostra aos seus discípulos as suas mãos que haviam sido pregadas e o seu tórax que havia sido perfurado por uma lança, a fim de comprovar essa identificação entre o Jesus ressurreto e o Jesus crucificado aos seus discípulos temerosos, medrosos, assustados naquele momento. É como se Jesus dissesse aos seus discípulos mais ou menos o seguinte: vocês não se lembram que eu havia dito a vocês que deveria ir para Jerusalém, que deveria padecer nas mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e que eu deveria ser morto? Vocês não se lembram que eu havia dito isso? Mas vocês não se lembram também que eu prometi que ressuscitaria dos mortos ao 3º dia? Pois bem, eu estou aqui cumprindo o que havia prometido a vocês. Eu fui crucificado e eu morri, é verdade, mas eu ressuscitei dos mortos e estou vivo diante de vocês, nesse quarto, nesse cômodo, nesta casa em que vocês se encontram. Sou eu. O que eu prometi, eu cumpri. E estou aqui para vocês saberem que sou eu e não outro. Eu aprendo nesse texto, entre outras tantas coisas, que o Jesus ressurreto, ao ser ao mesmo tempo identificado com o Jesus crucificado, evidentemente, porque ele ressuscitou, ele nos mostra que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Ele prometeu
que ele abençoaria a sua igreja, que as portas do inferno ou da morte não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele prometeu que viria e virá para buscar a sua igreja, de modo que tudo aquilo que Jesus prometeu um dia, no seu tempo, no calendário de Deus, no cronograma de Deus e na agenda de Deus, ele haverá de cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele haverá de fazer sem a menor sombra de dúvidas. Eu aprendo isso, por exemplo, com esse glorioso texto. Mas avançando um pouco mais, também aprendo em sexto lugar, uma sexta verdade sobre o Jesus ressurreto, que eu descubro nesse texto, é que o Jesus ressurreto se manifestou proporcionando alegria. Proporcionando alegria. Para discípulos que estavam com medo, assustados, talvez disputando entre si quem será o próximo a ser crucificado e a morrer como nosso mestre, Jesus aparece de uma forma absolutamente insólita, sem que ninguém lhe abrisse ali a porta, ou sem que ele tivesse que pular pela janela. Ele simplesmente atravessa a parede, e além de transmitir a sua paz aos discípulos, além de encorajá-los, aqueles discípulos amedrontados, eles também são invadidos por uma profunda alegria ao saberem que o Jesus ressurreto é o mesmo Cristo que foi crucificado, é a mesma pessoa. Veja só o que diz o texto. João capítulo 20, versículo 20, parte B. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Jesus mostrou ali as mãos, eles viram a marca dos pregos, mostrou-lhes o lado, se lembraram ali da lança que fora enfincada no seu tórax, olharam, falaram, é ele mesmo. Mas é um ele mesmo diferente, porque ele atravessa paredes. Ninguém abriu a porta para ele, mas ele está conosco. E ele se manifestou em nossa vida num momento, ou num dos momentos mais críticos, quando estávamos morrendo de medo. Ele se manifesta, nos transmite a sua paz. E agora, quando nós vemos que o Jesus que foi crucificado é o mesmo ressurreto, isso invadiu o coração deles de uma profunda e verdadeira, inigualável e singular alegria. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Olha o que a presença de Deus ela faz na vida das pessoas. Instantes atrás, morrendo de medo, é só Jesus se manifestar no lugar, está todo mundo feliz. Jesus proporciona alegria aos seus discípulos. Jesus proporciona alegria à sua igreja. Jesus proporciona alegria aos seus servos e às suas servas. Ele é a causa real, verdadeira, única e inigualável da minha e da sua alegria. Não são coisas deste mundo, mas é o Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que a visão do Jesus ressurreto, ela transformou o medo dos discípulos em alegria. Ela converteu a desesperança em esperança. E ela mudou a tristeza em verdadeiro e profundo regozijo. E esse fato me faz lembrar do título daquela famosa cantata que foi ali composta pelo alemão Johann Sebastian Bach, que se chama Jesus, Alegria dos Homens. Quem nunca ouviu, ouça, porque é linda. E sabe o que essa cantata, e não só a cantata, o próprio texto bíblico, acima de tudo, me lembra? Me lembra, meus irmãos, que a fonte da verdadeira e da genuína alegria dos homens não é a bebida, não é o dinheiro, não é o divertimento, não é o entretenimento, não é a fama, não é o sexo, não é o trabalho, e não são as coisas deste mundo, mas a fonte verdadeira e genuína da alegria do ser humano é uma só, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus que abençoa, ele nos alegra. O Jesus que ama, nos alegra. O Jesus que corrige, nos alegra. O Jesus que cura, nos alegra. O Jesus que ensina, nos alegra. O Jesus que instrui, nos alegra. O Jesus que perdoa, nos alegra. O Jesus que salva, nos alegra. O Jesus que transforma, também igualmente nos alegra. Enfim, Jesus é a verdadeira fonte da alegria dos seres humanos. E o mesmo Jesus que transformou o medo dos seus discípulos em alegria, meu irmão, ele também pode transformar os nossos medos e temores em verdadeiro regozijo. Não sei o que te amedronta,
não sei aquilo que te traz infelicidade, não sei o que pode eventualmente te causar uma série de perturbações e preocupações, mas Jesus nos causa alegria, nos confere alegria, nos transmite alegria, nos faz alegres. E é por isso que o Evangelho é as boas novas, boas notícias, maravilhosas notícias. Porque antes eu era um pecador, todos nós éramos pecadores que caminhávamos a passos largos, fortemente em direção ao inferno, mas Jesus nos tirou desse caminho ruim, de tormento eterno, nos transportou ali para o reino do Filho do seu amor e nos salvou. E é por isso que nós estamos alegres, porque a causa da nossa alegria é uma só. Na verdade não é uma coisa, é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando os discípulos percebem que é Jesus, o coração deles é inundado de alegria. Meu irmão, o que causa alegria em você? Eu não estou dizendo que não devamos nos alegrar com o nascimento de um filho, é bênção. Com um casamento restaurado, devemos nos alegrar. Com uma família bem, devemos nos alegrar. Com as pessoas empregadas, devemos nos alegrar. Com as pessoas saudáveis, devemos nos alegrar. Não é isso que está em discussão. Mas a maior e verdadeira e singular e única fonte nesse aspecto da nossa alegria está somente na pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele deve ser a verdadeira fonte da nossa alegria e do nosso regozijo. Mas isso faz-nos avançar um pouco mais. E em sétimo e antepenúltimo lugar, eu descubro uma sétima verdade sobre o Jesus ressurreto. E em sétimo lugar, o Jesus ressurreto se manifestou enviando para a missão. O Jesus ressurreto, em sétimo lugar, ele se manifestou enviando para a missão. É só Jesus para fazer isso mesmo, né? Pegar um bando de discípulos morrendo de medo e os comissiona para fazer uma obra tremenda numa fração de pouco tempo. Como que pode? É só Jesus para fazer isso. Tem alguma turma aqui? Tem um bando de medrosos. Serve. Meus irmãos, para Jesus não existem empecilhos. Não existem empecilhos. Não, tem uma turma ali amedrontada, morrendo de medo, achando que um vai morrer na frente do outro. É essa turma que eu vou usar. Mas estão acuados, eu vou usá-los. Mas eles são um mais problemático que o outro, não importa, eu vou usá-los. Deus faz o que quer, Ele é soberano. Vejamos o que diz João 20, versículo 21. Se lembre que o Jesus ressurreto se manifestou enviando para a missão. Versículo 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Shalom Aleichem. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Jesus é maravilhoso, né? Os bichinhos estão ali todos acuados, parecendo um monte de ratinho, morrendo de medo. Jesus, o Pai me enviou, eu vou enviar vocês também. Mas como? Um monte de discípulo com medo. Eu vou enviar vocês. Vocês não vão vencer o mundo e as coisas no poder e na força de vocês. Vai ser no meu nome, com o meu evangelho, com a minha força e com a minha presença. Não somos nós, no nosso poder, que pregamos o evangelho e fazemos as coisas acontecerem. Nós não fazemos acontecer nada. Quem faz acontecer e transforma as vidas e transforma pecadores em santos e prostitutas em ex-prostitutas, ladrões em ex-ladrões e assim por diante. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós não fomos abençoados, chamados, justificados, santificados, transformados e salvos por Jesus para vivermos acuados, estacionados, paralisados e reclusos, sobretudo por causa do medo. O Jesus que nos salvou também nos incumbiu de uma missão, aliás, eu diria de uma maravilhosa, de uma magnífica, de uma inigualável missão. E essa missão envolve ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Mas não nos esqueçamos de que o Jesus que envia, abençoa. O Jesus que envia, cuida. O Jesus que envia se faz presente. O Jesus que envia, ele dá graça. O Jesus que envia, ele não deixa os seus enviados sozinhos. E o mesmo Jesus ressurreto,
que enviou ali os seus discípulos para uma missão. A boa notícia é que é o mesmo Jesus que também nos enviou a mim e a você para uma gloriosa missão. E a nossa missão, meus irmãos, é pregar o evangelho às pessoas e anunciar a palavra de Deus a esse mundo sem Deus, infelizmente. A igreja está em missão. E a missão da igreja não é chamar a atenção para si mesma e falar de si mesma, mas é falar de Jesus, é pregar a palavra de Jesus e é anunciar a salvação que vem somente através do nome, da pessoa, do sangue, das obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a missão da igreja. E é acerca desta missão que estes discípulos aqui, inicialmente amedrontados e agora alegres, agora pacificados, agora felizes, agora transformados pela presença do Jesus ressurreto, é desta missão que eles são aqui incumbidos. Mas em oitavo e penúltimo lugar, eu também aprendo nesse texto, em penúltimo lugar, que o Jesus ressurreto se manifestou capacitando através do Espírito Santo. O Jesus ressurreto, em penúltimo lugar, se manifestou capacitando através do Espírito Santo. E aqui João capítulo 20 e versículo 22, a meu ver, nos ensina essa verdade. O texto diz: depois de dizer isso, soprou sobre eles, isto é, sobre os seus discípulos, e disse: recebam o Espírito Santo. É um texto muito interessante esse. Esse sopro de Jesus é muito interessante porque ele remete a nossa lembrança a Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Quando Deus formou ali Adão do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então veja só que coisa interessante aqui. Em Gênesis 2,7, o sopro de Deus nas narinas de Adão lhe conferiu vida. E agora, o sopro do Deus homem, Jesus, sobre os seus discípulos, como se fosse uma nova criação, lhes confere vida espiritual e os capacita para cumprirem a missão que Jesus lhes dera, que Jesus lhes outorgara. E aqui esse sopro de Jesus, esta concessão do Espírito Santo, acabam funcionando como uma espécie de antecipação, uma espécie de amostra, uma espécie de prévia do derramamento do Espírito Santo que se daria em breve no texto conhecido de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que empoderou os discípulos, os seus discípulos, para que eles pudessem superar o medo e a fraqueza diante de um cenário tão antagônico e tão adverso, e assim eles pudessem cumprir a sua missão, é claro, é o mesmo Espírito Santo que nos aperfeiçoa, que nos capacita, que nos dota e que nos empodera para que possamos vencer o medo e da mesma forma realizar a obra de Deus. Nós não conseguimos realizar a obra de Deus por nós mesmos, no nosso próprio nome, com base no nosso próprio intelecto, com base e fundamento nos nossos méritos, no nosso conhecimento, na nossa piedade, na nossa oração e assim por diante. Tudo aquilo que fazemos de bom para o avanço do reino de Deus só acontece porque fomos empoderados, capacitados, abençoados e enchidos pelo glorioso, eterno e bendito Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos usa como instrumentos para a realização da obra de Deus. E é somente pela capacitação do Espírito Santo que nós podemos entender nesse texto como que um bando de discípulos medrosos, amedrontados e acuados começam a pregar o Evangelho e não temem mais a morte. E não temem mais o mesmo fim, no sentido da cruz, que o seu Senhor tivera. Mas eles são corajosos, eles são intrépidos, eles são até mesmo atrevidos no sentido positivo do termo. Por quê? Porque o Espírito Santo os capacitara a fazer a obra gloriosa da pregação do Evangelho por toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra e assim por diante. Isso nos leva ao nono e penúltimo ponto, a nona e última verdade que nós encontramos aqui nesse texto. Eu aprendo em nono lugar e último lugar que o Jesus ressurreto, ele se manifestou conferindo autoridade na proclamação do Evangelho.
O Jesus ressurreto, quando se manifesta aos seus discípulos, lhes concede autoridade na proclamação, na pregação, no anúncio do Evangelho. Vejamos isto num texto que ele é talvez muito mal compreendido, ou pode ser mal compreendido. Por exemplo, o catolicismo ele faz uso desse versículo para, por exemplo, ensinar um dos seus dogmas ali que envolve a ideia da confissão auricular, o confessionário, onde as pessoas têm que se penitenciar e parte dessa penitência se dá por meio do contexto em que o fiel ele se dirige até a Igreja Católica, ao padre, e o procura ali no confessionário, fala ali quais são os seus pecados, e o padre então lhe dá uma série de penitências que ele deve cumprir. E muitos católicos se baseiam nesse texto, que não tem absolutamente nada, na dica de nada a ver com isso. Nada disso. E nós já vamos dar algumas explicações nesse sentido. Mas leiamos João 20, 23, o último versículo da passagem da nossa meditação na noite de hoje. Jesus disse para os seus discípulos, depois de soprar-lhes e conferir-lhes o poder do Espírito Santo. E ele diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha que palavra ousada. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Isso aí tem a ver com confessionário? Não tem nada a ver com isso. Essa fala de Jesus, meus irmãos, onde ele dá poder para os seus discípulos perdoarem pecados ou reterem o perdão dos pecados, não é uma espécie de autoridade mágica que os discípulos receberam da parte de Jesus. Então você pode perdoar a quem quiser e reter o perdão de quem você quiser. Não. Em vez disso, é a autoridade de proclamar o perdão de Deus por meio da pregação do Evangelho. Calma que eu vou explicar com mais detalhes isso. Em outras palavras, perdoar os pecados aqui significa proclamar o Evangelho que oferece o perdão a quem se arrepende e crê, não é para todo mundo. Nesse sentido, é dada a autoridade para eles de perdoarem os pecados. A quem? A quem, depois do Evangelho ter sido pregado, a pessoa ouve o Evangelho, aceita a mensagem do Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Essa pessoa foi perdoada. Percebam? Por outro lado, reter o perdão dos pecados significa declarar que o perdão não está disponível àqueles que rejeitam a mensagem de Cristo e não creem nele. Vocês entenderam a lógica aqui? É que a maneira como Jesus fala, de fato, ela poderia ser dita, nós imaginamos de outra forma, mas foi a maneira sábia, toda sábia que o Espírito Santo usou para, obviamente, inspirar a escrita desse texto. Então, perdoar os pecados significa pregar o Evangelho e oferecer perdão a quem aceita o Evangelho, se arrepende e crer. E reter o perdão dos pecados significa não disponibilizar o perdão que não vem dos homens, mas vem de Deus, àqueles que dizem não ao Evangelho. Ora, você não se arrependeu dos seus pecados, não creu em Jesus, não quis mudar de vida, não entregou sua vida a Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador. O perdão dos pecados é retido no caso dos incrédulos e ele é concedido no caso dos crentes e que se arrependem dos seus pecados. É isso que o texto nos ensina. Desse modo, meu irmão, o propósito central do envio de Jesus, dos seus discípulos, é o ministério da reconciliação, conforme Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículos 18 a 20. Ou seja, os discípulos de Jesus são o veículo através do qual a paz e o perdão de Cristo são levados ao mundo. Os que aceitam a mensagem são perdoados. Os que negligenciam e rejeitam a mensagem, o perdão dos seus pecados, infelizmente, é retido. Enfim, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo que quando o Jesus ressurreto se manifestou na vida dos seus discípulos, ele os transformou de discípulos amedrontados em discípulos comissionados. Quando Jesus ressurreto se manifesta, o medo dá lugar à missão, a preocupação dá lugar à confiança e o temor dá lugar ao empoderamento do Espírito Santo.
E nessa noite, meu irmão, a minha oração é para que Jesus transforme as nossas crises em oportunidades, os nossos medos em comissionamento para a sua obra e as nossas turbulências em confiança nos seus divinos cuidados. Eu não sei como está a sua vida neste exato momento. Talvez não seja o medo que esteja te preocupando, talvez outros tipos de sensações ou sentimentos igualmente nocivos ou prejudiciais. Talvez você esteja passando por um cenário de grandes dúvidas, de grandes turbulências teológicas, ou questionamentos, ou até mesmo medo, ou problemas no casamento ou na família, problemas de várias naturezas, de vários tipos, de vários níveis, de várias sortes. Mas eu aprendo nesse texto que quando Jesus ressurreto se manifesta na vida dos seus discípulos, o medo sai e a paz, a alegria, o comissionamento e o empoderamento do Espírito Santo começam a estar presentes na vida dos seus servos. Esse é o meu desejo nessa noite, que o medo ele bata em retirada na minha vida e na sua vida. Que aqueles sentimentos que desagradam a Deus e que são obstáculos para o nosso avanço no nosso ministério, que eles caiam por terra e a alegria do Senhor, a paz do Senhor, como aprendemos nesse texto, e o Espírito Santo do Senhor venham sobre a minha vida e sobre a sua vida, transformando-nos de cristãos covardes e medrosos em pessoas corajosas, impetuosas pelo poder do Espírito Santo para fazermos a obra gloriosa do nosso Deus. Amém? E que essa palavra inunde o meu e o seu coração de paz, de alegria, de gozo e da presença do Espírito Santo na noite de hoje. Quero te convidar a ficar em pé enquanto nós oramos. Meu irmão, quando meditamos sobre esse texto, uma das coisas que vimos é que o Jesus ressurreto se manifesta de forma inesperada. Nós não conseguimos fabricar uma agenda humana artificial para ele agir. Ele age do jeito que ele quiser porque ele é soberano. Amém? Mas também aprendemos, lendo esse texto, que o Jesus ressurreto, ele é soberano no seu agir e que não existem portas, não existem trancas, não existem barreiras físicas ou materiais que o Jesus ressurreto não possa transpor. Meu irmão, não sei, mais uma vez, o que pode estar te amedrontando ou te causando talvez pânico, fobia, talvez uma tristeza muito grande, talvez um pesar muito grande. Não há empecilhos, não há barreiras. Não existem obstáculos que o Jesus ressurreto não possa transpor. Amém? Não sei como está a sua vida, mas confie nessa palavra. Na palavra do nosso Deus, que nos foi dita pelo apóstolo João e que nós tivemos o prazer e a honra de expor de uma forma muito breve, mas eu espero que tenha sido também uma forma abençoadora para a sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que falastes ao nosso coração na noite de hoje. Quero te bendizer pela sua palavra, quero te bendizer pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, pelos visitantes. Senhor, eu não sei o que se passa no interior dos meus irmãos, aquilo que talvez lhes cause medo, pavor, susto, preocupação, tristeza, talvez aquilo que tire a paz dos meus irmãos. Eu sei que quando leio esse texto que nós mencionamos na noite de hoje, os teus servos, Senhor, apesar de te seguirem, apesar de realizarem grandiosos milagres e sinais com o poder do teu Espírito, eles estavam agora acuados, estavam amedrontados, porque antes de serem discípulos e servos do Senhor Jesus, eles eram homens, e como tais, homens muitas vezes têm medo, Senhor. Homens muitas vezes têm dúvidas, Senhor. Homens muitas vezes possuem ansiedade, possuem preocupações. Ah, Senhor, nós somos seres contingentes. Embora sejamos pessoas de fé, muitas vezes certas dúvidas ou medos ou preocupações
nos tomam de assalto. Ah, Senhor, como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis, como nós somos diminutos, como nós somos pequenos. Às vezes, testemunhamos coisas tão grandiosas como aqueles discípulos testemunharam, mas às vezes, do nada, o medo nos invade, a preocupação nos assola. Ah, Senhor, e nós nos vemos muitas vezes totalmente desnorteados nesse mundo em que pese sejamos pessoas de fé. Ó, Senhor, assim como a sua presença, ela foi restauradora na vida daqueles discípulos e transformou-os de discípulos medrosos em pessoas cheias do seu Espírito e preparadas para a missão. Eu te peço que o Senhor faça isso na nossa vida também nessa noite. Ajude-nos a vencermos os medos, a driblarmos as angústias, a superarmos, ó Senhor, aquelas situações que nos causam, Senhor, angústia, um pavor, uma situação tão aflitiva, tão complicada. Ajude-nos a vencermos estas situações, Senhor. Mas eu sei que de nós mesmos, e por nós mesmos, por nossa própria perícia, por nossa própria capacidade, com base nos nossos próprios méritos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos da tua paz, precisamos da sua alegria, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos do seu comissionamento, precisamos que o Senhor nos dê autoridade para pregarmos o seu evangelho e a perdoarmos aqueles que se arrependem, como o Senhor nos ensina nesse texto, e a retermos, Senhor, o perdão dos pecados para aqueles que negligenciam o arrependimento dos pecados. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque foi a sua presença que fez a diferença na vida desses discípulos até então medrosos. E eu tenho certeza de que é a sua presença que faz diferença na vida da sua igreja. Nós precisamos da sua presença, Senhor. Nós precisamos do seu Espírito, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos da sua coragem, da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Ah, Senhor, se não for o Senhor a ir à nossa frente, nós estamos irremediavelmente perdidos, mas se o Senhor estiver conosco, então nós podemos vencer, nós podemos superar o medo, nós podemos nos tornar pessoas alegres, podemos ser pessoas cheias do teu Espírito Santo, podemos proclamar a sua palavra com ousadia e intrepidez, mas nós precisamos da sua presença, Jesus. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos invada com a sua graça nessa hora. Nos preencha com o seu amor nesse momento, nos abrace com a sua bondade, nos cerque com a sua compaixão. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, que a sua alegria venha sobre nós, que a sua paz esteja sobre nós, que o Senhor nos comissione, que o Senhor nos empodere, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos guie, mas, Senhor, nos tire dessa clausura, desse medo, dessa estagnação, desta situação difícil. O Senhor é poderoso para transformar a nossa vida, como transformastes a vida desses discípulos no texto que nós lemos na noite de hoje. Nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu Espírito. Muito obrigado pelas suas correções. Muito obrigado pelas suas instruções. Muito obrigado pela sua presença, Senhor. Esse culto só é um culto verdadeiro porque o Senhor está aqui presente. É o Senhor quem faz a diferença no culto e na vida de qualquer pessoa. Quem faz a diferença é o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Não precisamos de coisas, não precisamos de bens. É claro que vivendo neste mundo ainda, nós temos necessidades que são devidas à nossa natureza humana e contingencial, mas aprendemos nessa noite que o que faz a diferença na vida de um discípulo é a presença do seu mestre na sua vida. Esteja presente em nossa vida, Senhor. Esteja presente em nosso casamento. Esteja presente em nossa família.
esteja presente entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, esteja presente nos nossos estudos, no nosso trabalho, nas nossas meditações, quando nós dormimos, esteja presente no nosso sono, Senhor. Esteja presente quando acordamos de manhã, quando nos deitamos à noite, esteja presente, porque é a sua presença que faz diferença em tudo, em absolutamente tudo na nossa vida. E é por isso que nós te glorificamos nessa noite e te exaltamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.